Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, senhor presidente, ocupo a tribuna nessa manhã para poder discorrer sobre um tema e sobre a realização de uma audiência pública que fizemos na terça-feira retrasada, dia 8 deste mês de novembro, abordando aqui a discussão sobre a pulverização de agrotóxicos aqui no nosso estado. Nós, senhor presidente, já estamos debatendo essa questão há um bom tempo. Em 2015, em agosto de 2015, realizamos uma primeira discussão aqui nessa casa, realizamos uma audiência pública em que debatemos os agrotóxicos e as consequências do uso descontrolado e exacerbado do mesmo aqui no território do nosso estado. Naquele momento, na audiência pública de agosto de 2015, o foco principal dessa discussão era com relação aos efeitos nocivos que o uso descontrolado e exacerbado dessas substâncias traz como consequência para a saúde pública no nosso estado. Fizemos um debate naquela ocasião, trouxemos aqui o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, trouxemos naquela época uma palestrante do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, trouxemos profissionais da área da saúde, do município, do nosso estado, e fizemos naquela oportunidade um amplo debate, mostrando a relação que existe entre o aumento do consumo de agrotóxicos nas plantações do nosso estado e o aumento da incidência de câncer, de diversos tipos de câncer também no nosso estado. Mostrando aqui claramente essa relação e com dados, principalmente da área da saúde, mostrando a preocupação que todos devemos ter com o aumento da incidência de vários tipos de câncer no nosso estado. Essa última audiência pública que fizemos na terça-feira retrasada, o nosso foco maior na discussão dos agrotóxicos foi com relação à pulverização aérea e a pulverização terrestre nas lavouras do nosso estado, com o uso indiscriminado, exacerbado, exagerado de agrotóxicos, inclusive de agrotóxicos que são proibidos o seu uso por lei ou por instrução normativa do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, em território nacional, mas que acabam sendo utilizados no nosso estado. Tudo isso, senhor presidente, é somado a outras questões importantes, como, por exemplo, de que o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos nas suas plantações. Somando-se a isso, o fato de que Mato Grosso do Sul, no nosso estado, a estimativa é de que cada pessoa consome proporcionalmente 40 litros de agrotóxicos por ano, ou seja, quase 6 vezes mais do que a média nacional per capita, que é de 7,3 litros por ano. Além disso, também, senhor presidente, estudos estimam que aproximadamente 25 milhões de trabalhadores agrícolas de países pobres sofram com algum tipo de intoxicação causada por exposição a agrotóxicos, e aqui no nosso estado não é diferente. Então, a nossa insistência em discutir essa questão é porque, me parece, senhor presidente, que essa questão ela é tão importante
e alarmante quanto outras que nós temos no nosso Estado e que tem que estar na agenda diária para que nós, principalmente as autoridades públicas, possam, além de debater, oferecer proteção, oferecer uma legislação e, em especial, uma fiscalização adequada no uso dos agrotóxicos do nosso Estado, para que nós possamos não só nos preocupar com o desenvolvimento econômico, social do nosso Estado, que é importante, mas, fundamentalmente, poder proteger a nossa população do uso indiscriminado, exagerado e exacerbado que nós temos na cultura, principalmente da cana-de-açúcar, no nosso Estado, com o uso de agrotóxicos. Essa é a razão, esse é o maior fundamento, a preocupação que nos levou a realizar já a segunda audiência pública nesse sentido. E a segunda, senhor presidente, buscando junto, principalmente, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho e com as autoridades de saúde do nosso Estado, nós estamos não só realizando as audiências públicas, como nós estamos trabalhando em cima da elaboração de uma lei estadual, que possa ser mais rígida, principalmente no controle e na fiscalização da aplicação e do uso de agrotóxicos no nosso Estado. Lembro, senhor presidente, que nessa audiência pública que nós realizamos agora, no dia 8 passado, aqui na nossa casa, aqui na Assembleia Legislativa, nós contamos, além da presença aqui de vários deputados que estiveram aqui, entre eles o deputado Renato Câmara, que ficou aqui durante um bom tempo acompanhando a discussão, mas nós também tivemos a participação fundamental, uma vez que essa audiência pública ela foi feita em conjunto com o Ministério Público Federal. Nós tivemos aqui a presença do Procurador da República, Dr. Marco Antônio Delfino de Almeida, que representou o Ministério Público Federal, do Promotor de Justiça, Dr. Luciano Furtado Loubé, do Núcleo Ambiental de Apoio ao Centro Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, do Promotor de Justiça Vitor Leonardo de Miranda Taveira, que veio aqui nos relatar uma situação particular do município de Glória de Dourados, aonde o produtor aqui também que participou da nossa audiência pública, Paulo Plizari, relatou aqui praticamente a mortandade de toda a sua criação de bicho da seda no município de Glória de Dourados, em função da pulverização que foi feita praticamente sob a sua criação de bicho da seda, que inviabilizou, que matou toda a sua criação e inviabilizou o seu negócio. Provando que nós temos um problema sério aqui no nosso Estado. As distâncias mínimas que são hoje orientadas por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e da Pecuária, as distâncias mínimas de pulverização aérea que têm que ser guardadas de comunidades, de cidades, de plantações, ou de criações, aliás, de animais, não está sendo, na prática, obedecida. Lá em Glória de Dourados, a pulverização foi feita em cima da criação do bicho da seda desse produtor e acabou com a criação dele. E outras consequências de outras situações que nós temos, como, por exemplo, em Rio Brilhante, que foi relatado aqui, que foi feita uma pulverização durante um período, não foi durante um dia, durante um período, de uma forma constante, praticamente sobre uma aldeia indígena, o que trouxe sérios problemas de saúde para os habitantes daquela aldeia indígena no município de Rio Brilhante.
Então nós tivemos aqui, além desse produtor, nós tivemos aqui o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, nós tivemos aqui o Ministério Público do Trabalho, nós, através do procurador-chefe substituto, Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior, nós tivemos Ricardo Hillman, auditor fiscal federal agropecuário, que representou aqui no ato o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Nós tivemos também o senhor João Guilherme Machado Vidal, servidor da Gerência de Operações de Aviação Geral da Superintendência de Padrões Operacionais da Agência Nacional de Aviação Civil, também aqui discutindo essa questão. Nós tivemos o engenheiro Dirson Arthur Freitag, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul, do CREA. Nós tivemos o Reginaldo Gomes de Amaciro, representando aqui o IBAMA. Nós tivemos o Gabriel Colli, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós tivemos também a professora doutora Alexandra Pinho, professora da Universidade Federal, representando o Comitê da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos pela Vida. Além de vários empresários aqui desse setor, entre eles o ex-deputado Pedro Teruel, também um profundo conhecedor da questão e empresário ativo, conhecedor desse ramo de atividade e conhecedor profundo dessa questão. Então, senhor presidente, tivemos a preocupação de fazer uma ampla discussão, trazendo aqui todos os setores conhecedores e interessados nesse debate. Os trabalhadores, os pilotos da aviação civil, os trabalhadores, aqueles que utilizam o agrotóxico na pulverização, seja ela aérea ou seja ela terrestre. Trouxemos a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, trouxemos aqui o Ministério Público Estadual Federal, trouxemos aqui o IBAMA, trouxemos aqui o Ministério Público do Trabalho, entidades ambientalistas, para poder discutir essa questão. O que nós estamos perseguindo e o que nós estamos objetivando é a produção de uma legislação no nosso Estado que possa significar efetivamente um avanço e um controle maior sobre essa atividade. Nós não estivemos aqui para fazer um debate que seja contra ou a favor a atividade ou não, ao agrotóxico ou não. Não é esse o caráter, não foi essa a intenção. Tivemos aqui, fazendo em nome da casa, um debate de alto nível, responsável, buscando dar resposta que essa casa tem que dar para a sociedade, para ter um controle maior sobre essa atividade. Nós hoje, para se ter ideia, e foi dito aqui pelo técnico da ANAC, que utiliza-se, na verdade, uma instrução normativa da Agência Nacional de Aviação Civil como parâmetro para se fazer um controle sobre, por exemplo, as distâncias que devem ser guardadas na pulverização aérea, do local a ser pulverizado, a distância que ele tem que ter mínima das cidades, das criações, das aldeias, dos quilombos, aonde tem gente. E essas distâncias, na prática, não estão sendo obedecidas, não estão sendo guardadas. E me parece, senhor presidente, que além da fiscalização que nós temos que fazer, e nós podemos aqui produzir uma legislação estadual, que ela seja mais restritiva, e temos competência para isso, no sentido de fazer com que essa distância seja maior ainda. A distância entre a pulverização e os centros, aonde existe gente, nas vilas, nos quilombos, nas aldeias, aonde tem a criação de gado, de aves ou de qualquer outro tipo de atividade econômica, que tem que ser guardada uma distância mínima para que essa criação, para que as pessoas, principalmente, não sofram as consequências da intoxicação, do uso indiscriminado, exacerbado e descontrolado que nós temos hoje no nosso estado de agrotóxicos. E que explica, sim,
pode não ser na totalidade, mas na maioria dos casos, a incidência do aumento da incidência de câncer, principalmente de câncer de pele, de câncer de garganta, existente no nosso estado, principalmente na área rural, principalmente por aqueles que manuseiam, no caso da pulverização terrestre, o agrotóxico que é aplicado na lavoura, nas plantações no nosso estado. Nós temos um outro agravante, senhor presidente, no nosso estado, que o estado de Mato Grosso do Sul, por fazer fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, nós temos aqui também a entrada do produto contrabandeado, do agrotóxico que entra no nosso território por contrabando. E isso é mais alarmante ainda, porque entra por contrabando aqueles agrotóxicos que já estão proibidos no nosso território, no Brasil como um todo, deputado Eduardo Rocha. Nós temos aqui agrotóxicos que são usados, aqueles mais agressivos para a saúde humana, são usados ainda no nosso estado, pela facilidade do contrabando, adentram ao nosso território e são utilizados, aqueles que no restante do território nacional não são utilizados, mas aqui no nosso território, eles são utilizados pela facilidade que tem de adentrar o nosso território pela fronteira. Então nós temos um agravante maior ainda. Não, além de ser um estado que está acima da média nacional de consumo de agrotóxicos, que é espantosa, Mato Grosso do Sul consome 40 litros em média por pessoa anualmente de agrotóxicos, quando a média nacional é de 7,3%. Só esse dado já é extremamente alarmante e nos remete à preocupação que nós temos que, além de debater, legislar e principalmente fiscalizar o uso dos agrotóxicos no nosso estado. Além disso, nós temos essa preocupação do contrabando que adentra o nosso território de uma forma alarmante e aqueles mais perigosos, aqueles que são de uma forma terminante, proibidos o seu uso no território brasileiro como um todo, aqui no nosso estado eles são utilizados por conta da facilidade de adentrar ao nosso território. Pois não, deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, gostaria primeiro de parabenizá-lo pelo discurso, dizer que isso nos preocupa muito. E aí Vossa Excelência toca numa situação que são os contrabandos de agrotóxico. Isso nada mais é igual contrabando de arma, contrabando de drogas, porque isso vem para esparramar no nosso solo, que vai gerar alimento para a nossa população. Então precisamos também manter na nossa faixa de fronteira uma fiscalização, principalmente trazer o governo federal junto com o governo estadual e dobrar a nossa fiscalização também ambiental. Porque se vem esse agrotóxico, que já faz mal, com controle das nossas entidades aqui, imagine esse que é importado, contrabandeado, contrabandeado, sem o conhecimento, deputado Nevan. Nós não sabemos como é que são feitos. E isso vai para o solo, que vai virar alimento. Então, parabenizo Vossa Excelência pela preocupação e esta casa tem que cobrar o governo federal junto com o governo estadual para aumentar a fiscalização nas nossas fronteiras. Muito obrigado, deputado Eduardo Rocha. Sem dúvida, então nós temos aqui, já vou conceder, deputado Nevan, nós temos aqui no nosso estado, nós temos uma situação um pouco diferente dos outros estados do nosso país, que também tem essa preocupação com o uso alto do agrotóxico. Tem vários estados que já têm uma legislação estadual, são 16 dos 27 estados brasileiros que já têm uma lei estadual que está vigorando, legislando, organizando essa questão no uso de agrotóxicos nos seus territórios. Mas aqui nós temos uma característica, uma peculiaridade a mais do que desses outros estados, que é exatamente esse daqueles agrotóxicos, os mais nocivos, os mais fortes, aqueles que são terminantemente proibidos pela legislação federal já existente, que acabam adentrando ao nosso estado por conta dessa questão da falta de controle e do contrabando em função da fronteira aqui no território sul-mato-grossense. Pois não, deputado? Deputado Amarildo Cruz, eu, inclusive, já conversei a esse respeito com Vossa Excelência um dia na sala do café e disse que a questão do agrotóxico, ou então da questão do meio ambiente, não é uma questão de lei,
Lei é o que tem nesse país, é o que mais tem. Tem até de sobra. Vossa Excelência acabou de afirmar que realmente a questão é a fiscalização. É a fiscalização que é falha. Porque o fato de ter uma lei não significa que vai resolver o problema. Uma lei a mais. Então, deputado, eu entendo que nós temos que nos preocupar, o governo federal, o governo do estado, os municípios, enfim, a sociedade, com a questão da fiscalização. Agora, é competência de quem fiscalizar? É da Polícia Federal, principalmente por ser contrabando, é da Polícia Estadual, vamos dizer, da sociedade. Agora, não existe estrutura de fiscalização, deputado, tem que melhorar isso aí. Veja só, teve aqui, o representante da ANAC teve aqui, ele foi claro que lá no Rio Grande do Sul, a coisa funciona. Funciona por quê? Porque lá existe uma fiscalização sistemática, periódica, que vai atrás, que encaminha, que quer ver, quer saber por quê. Então, deputado, nós precisamos melhorar a fiscalização. Isso aí é indiscutível. E quero parabenizar Vossa Excelência pela preocupação, porque o assunto é de grande relevância. Mas, volto a dizer, não adianta mais uma lei para poder controlar, fiscalizar o uso do agrotóxico. Precisa fiscalizar. Né, deputado Coronel Davi? Então, esse é o meu à parte. Obrigado, deputado Odevan. Quero também aqui ressaltar a participação de Vossa Excelência na audiência pública. Também acompanhou aqui a discussão, participou. Mas, deputado, eu concordo numa boa parte do à parte de Vossa Excelência, mas no tocante à produção da lei, nós temos que produzir, é nossa função. Né? Nós somos eleitos para legislar, entre outras coisas. Então, eu acho que nós temos que, já vou permitir com certeza, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, não só legislando, mas também fiscalizando e cobrando, principalmente, do poder público estadual, que faça o que Vossa Excelência citou aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, como foi dito aqui pelo representante da ANAC na audiência pública, tem uma fiscalização forte. Mas tem uma fiscalização forte lá da Polícia Federal, né? Mas tem uma fiscalização forte lá também do Estado. O Estado lá participa efetivamente. Os órgãos sanitários de controle e de fiscalização, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os órgãos ambientais do Estado, eles têm uma participação efetiva. Eles realmente fiscalizam lá com muito mais ênfase. Então, eu acho que cabe a nós, como legislador, fazer o dever de casa. Nós temos que fazer a lei. Nós temos que dar um parâmetro mais restritivo, nós temos que dar um parâmetro para que a fiscalização possa usá-lo como uma maneira de ter um controle mais eficaz sobre a atividade. E, ao mesmo tempo, nós temos que cobrar do governo do Estado, principalmente, que possa fiscalizar mais, que possa exercer um controle maior na área de fronteira, internamente nas plantações, fiscalizar principalmente a plantação de cana, para que aí efetivamente você possa ter a combinação dessas duas questões, que são desses dois fatores que são fundamentais, a legislação e a fiscalização na aplicação dessa legislação. Pois não, deputado Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Amarildo Cruz. Apenas para elogiar o discurso de Vossa Excelência e dizer que apoio integralmente esta luta de Vossa Excelência em defesa do meio ambiente. Dizer a Vossa Excelência, e aproveito da oportunidade, de convidá-lo a participar da audiência pública, que eu e o presidente, deputado Júnior Mock, vamos estar realizando no dia 2 de dezembro, tratando justamente sobre segurança nas nossas fronteiras, que é uma responsabilidade da União, e estamos trabalhando muito para trazermos aqui representantes do governo federal para que nós possamos realmente mudar a realidade das nossas fronteiras, que sentem e muito a ausência do governo federal, da União, para fazer a devida proteção. E dizer a Vossa Excelência que estamos também trazendo representantes do governo paraguaio e boliviano, para incrementar aqui a discussão, até porque temos que adotar providências não só internas, mas buscando também o apoio e a cooperação dos demais países com que fazem fronteira com o Brasil.
Mas dizer a Vossa Excelência que a participação seria extremamente importante, porque quando se fala em fronteira, falamos apenas no contrabando, no tráfico de drogas, na questão das armas, mas também não podemos esquecer desta questão crucial, que é este contrabando que é trazido para o estado de Mato Grosso e para o Brasil de agrotóxicos que não são permitidos aqui. E Vossa Excelência foi muito claro na sua exposição em dizer dos prejuízos que isso causa ao nosso meio ambiente e que acaba gerando doenças também à população. Então, seria extremamente bom para a nossa audiência que Vossa Excelência viesse e também tratasse desse assunto, porque a questão da proteção ambiental é uma responsabilidade não só da União, mas também dos Estados-membros. E ficaria extremamente feliz em contar com vossa presença e a exposição de um tema tão importante para a nossa audiência pública. Somente isso. Muito obrigado, deputado Coronel Davi. Com certeza, já vou me agendar, me programar para participar. Quero parabenizá-lo também, Vossa Excelência, o deputado Júnior Mock, pela iniciativa. É tão importante, até porque essa questão de fronteira, quanto mais se debate, mais a gente vê as consequências que tem de você ter uma fronteira seca, aberta, como nós temos com 2 países, e o que isso gera para a falta de controle para o país, mas num primeiro momento, principalmente, para o nosso estado que está aqui na fronteira, que é o primeiro a ser atingido imediatamente por essa falta de controle, que traz consequências do tráfico de drogas, de pessoas, de armas, agrotóxico e tantas outras coisas, na verdade, que nós acabamos, por falta de controle, sofrendo as consequências. Senhor presidente, avisa Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos para concluir. Eu vou, antes de terminar, senhor presidente, quero ouvir o deputado Renato Câmara, que esteve presente à nossa audiência pública. Pois não, deputado? Quero parabenizá-lo, deputado, por um tema tão importante, né, uma discussão importante, muito bem representada pelo setor aqui na Assembleia Legislativa e que tanto tem causado danos na nossa região, principalmente ali na região da Grande Dourados, Glória de Dourados, Deodápolis, no Vale do Ivinhema. Eu participei agora da exposição lá em Ivinhema e vários produtores vieram me relatar problemas que estão tendo com a deriva de produtos químicos que são aplicados por aviões. Mas um ponto que é importante também, além do produto, que tipo de produto, se ele é legalizado ou não, são as empresas que aplicam esses produtos. Muitas vezes é uma grande empresa, um produtor, ele paga pelo serviço e a empresa não cumpre as regulações técnicas, porque a deriva, para diminuir a deriva que existe na aplicação, existe toda uma normativa. E muitas vezes as empresas não estão atendendo a essa normativa. O dia, o horário, a velocidade do vento, a altura da aplicação, enfim, a regulagem dos bicos, é todo um sistema. E para isso precisa ter uma fiscalização também, uma fiscalização técnica nessas empresas, para que elas possam ter ali o técnico responsável, qualificado, preparado, para que diminua essa deriva que tem atrapalhado e prejudicado os produtores da agricultura familiar. Parabéns pelo seu trabalho, deputado. Muito obrigado, deputado Renato Câmara. Citei que aqui é importante a participação de Vossa Excelência ficou aqui a audiência toda, participou do debate e verificou a qualidade do debate que foi feito e o propósito, que não é outro a não ser proteger a nossa população através não só do debate, mas da produção de uma legislação adequada que possa ser utilizada na fiscalização e no controle maior dessa atividade. Nós não estávamos aqui debatendo a proibição, embora, por exemplo,
deputado Renato Câmara sabe disso aqui, foi apresentado, entre várias propostas resultantes dessa audiência pública, uma delas, por exemplo, foi apresentada pelo IBAMA, propondo a proibição, né, dessa atividade no território sul-mato-grossense. Já estou terminando. Senhor presidente, eu gostaria de consultar o próximo inscrito, deputado Ângelo Guerreiro, se ele pode me ceder 10 minutos do seu tempo. Deputado Eduardo Rocha. Deputado Ângelo Guerreiro. É que o deputado Ângelo Guerreiro tinha solicitado transferência. Deputado Eduardo Rocha, é o próximo inscrito. Tá bom, tá bom. Vossa Excelência, por favor, dirija-se ao microfone à parte. Pela ordem, deputado Eduardo Rocha. Senhor presidente, eu vou ceder 5 minutos, deputado Amarildo, para ele concluir o pronunciamento dele e eu serei o próximo orador. É mais que suficiente. Obrigado, deputado. Muito obrigado. A mesa concede. Tá. Só para finalizar, senhor presidente e colegas deputados, o que resultou dessa audiência pública? Resultou uma proposta concreta, e aqui eu posso passar a mão de cada uma de vossas excelências, até porque eu quero que, além do acompanhamento, vai chegar o momento que nós vamos estar apresentando o projeto, vamos debatê-lo e vamos votá-lo. Mas foram apresentadas várias propostas, desde a proibição do uso de agrotóxicos no nosso estado, a exemplo de... Existe no Brasil alguns municípios que proibiram no seu território o uso de agrotóxicos. Lógico que isso tem aumentado a demanda, a disputa na justiça, discutindo-se a competência do município de poder fazer isso através de uma lei municipal ou não, o conflito com a legislação federal, com a legislação estadual. Mas acontece que essa questão está sendo discutida em vários municípios brasileiros porque ela traz uma consequência imediata muito séria para as populações próximas a essas grandes plantações, principalmente os vilarejos, as aldeias e os quilombos, como é o caso do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Mas outras propostas surgiram, como proibir a pulverização aérea na bacia, aqui no nosso estado, apenas na bacia do Alto Paraguai e na bacia do Alto Paraná, aumentando a faixa de exclusão para 6 quilômetros, que hoje é de 500 metros, aumentando essa distância para 6 quilômetros. Aumentar essa faixa de exclusão em todo o território do Mato Grosso do Sul, proibir a pulverização em área de municípios mais vulneráveis. Aí você teria, na verdade, que arrumar uma forma de você selecionar, de você poder identificar quais são os critérios para se identificar o município mais vulnerável do que o outro. A necessidade de regulação na legislação estadual se dá também em função de estabelecer novas distâncias seguras, onde não haja pulverização, em especial das aglomerações urbanas, dos mananciais e cursos d'água, das águas de preservação permanente, das reservas legais e outras de interesse ambiental. A utilização dos princípios da precaução e da prevenção, a obrigação de que os empreendimentos que utilizam agrotóxicos façam monitoramento dos resíduos de cursos d'água, vegetação nativa e das aglomerações urbanas. Criar também um sistema de registro dos locais de pulverização, tipos de produtos e períodos de aplicação. E, fundamentalmente, também o direito à informação, em especial às comunidades vizinhas das áreas a serem pulverizadas. Senhor presidente, então, terminando, apenas aqui nas propostas, nós já percebemos o quanto carente é de legislação no nosso estado, e é por isso que nós estamos propondo e estamos confeccionando uma nova lei para podermos estar fechando essas lacunas que existem, que estão aqui detectadas nessas propostas e que vão estar contempladas com certeza absoluta no nosso projeto de lei, para que nós possamos, senhor presidente, fazer aquilo que se exige dessa casa, zelar pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, pelo fortalecimento da economia do nosso estado, mas também, mais importante do que isso, fundamentalmente zelar pela qualidade desse desenvolvimento, e a qualidade desse desenvolvimento tem que ser levada em consideração, principalmente com a proteção à saúde do nosso povo.
Nosso povo está fragilizado, principalmente as populações dessas comunidades, desses municípios, aonde são mais as comunidades mais frágeis, mais fragilizadas, que estão expostas a essa pulverização descontrolada que tem trazido consequências graves para o nosso Estado, e cabe a nós criar uma legislação mais forte nesse sentido e exigir do poder público, principalmente, que faça um controle e uma fiscalização efetiva e maior no controle, aliás, do uso de agrotóxicos, seja da pulverização aérea ou na pulverização terrestre, senhor presidente. Era só isso, senhor presidente, colegas deputados, muito obrigado, bom dia.